Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para nossa live toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, para te ajudar, mãe e pai, aí a você ajudar o seu filho ansioso a adquirir comportamentos de autoconfiança, né? Habilidades sociais que ele precisa também para enfrentar aí tudo que ele tem passado em relação à ansiedade. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o quanto que reconhecer as próprias emoções, né? Saber manejar essas emoções é uma das principais formas de você poder estar ajudando o seu filho. De forma geral, trabalhar com as emoções é algo rico realmente para você estar ensinando a sua criança na infância. Muitos de nós às vezes não fomos, né, criados com é, às vezes com essa atenção desse ensino. E hoje, né, cada dia mais a gente tem estudado realmente o quanto que isso é importante e temos colocado, né, sou psicóloga de formação, trabalho com crianças há quase 14 anos e agora em dezembro vai fazer 14 anos e falando, né, enquanto a minha profissão realmente eu já vi essa necessidade, né? Mas na nossa educação dos nossos filhos, né, não fazem muitos anos que esse trabalho tem se intensificado, né? Do quanto que reconhecer as nossas emoções nos ajuda no manejo delas, né? Então a gente vai falar da inteligência emocional e vamos falar disso, né? Reconhecer, saber expressar, saber o que tem acontecido no seu corpo e a sua criança ansiosa, essa é uma parte muito importante, né? O reconhecimento e o manejo dos sentimentos, das emoções, é algo realmente importante dentro do tratamento da criança ansiosa. E tem coisas muito práticas que você, enquanto mãe e pai, podem fazer aí estimular o seu filho a fazer. Tenho falado com mães há algum tempo e uma das primeiras coisas que eu sempre digo para que a gente possa ter atenção é que nós precisamos estar atentos, né? Pais com propósito, eu sempre me refiro a isso, são pais que estão atentos, que têm intencionalidade no que tem falado, no que tem trazido para os filhos, nos modelos que também estão sendo, né? Atenção, você tem se observado, você tem reparado no que você tem feito, também não só no que você tem trazido para sua criança, mas como é que você também está se comportando, porque ela está aprendendo. Então, antes de começar a falar, né, a pensar um pouquinho do quanto que as emoções fazem parte do tratamento da criança ansiosa, é você também se reconhecer. Nós sempre estamos aqui falando dos filhos, né? Mas para que a gente tenha condição de trabalhar com os nossos filhos, nós precisamos estar atentos às nossas emoções, às nossas reações. Então eu vou falar alguns exemplos aqui de algumas atividades práticas que você pode aí trabalhar com a sua criança, mas sempre pense em você primeiro, né? Como é que você tem reagido às situações? Como é que está o seu nível de estresse, de ansiedade? Você também tem observado no seu corpo alguma resposta? Você tem observado diferença? Se você não consegue, às vezes, responder essa pergunta claramente, né? Você também pode pedir ajuda de outras pessoas que são da sua confiança, que estão perto de você, né? Para tentar observar, né? Será que eu mudo meu tom de voz? Será que eu fico mais irritado nesse momento? Será que eu pareço mais deprimido nesse outro momento? Será que eu tenho também observado o meu corpo? Né? Grande parte dos transtornos de ansiedade a gente vai ver da onde veio, né? São múltiplos fatores essa observação, mas também tem um fator genético, né? De a gente reconhecer também transtornos de ansiedade dentro da própria casa dessa criança.
Isso não estou falando que é para que você possa agora achar que eu agora sou culpada, né, por ter passado esse transtorno para o meu filho. Não, né? Mas o fator genético cria essa predisposição e esse ambiente, né? O ambiente que essa criança está aí envolvida e o ambiente familiar é o ambiente que ela vai passar mais tempo. Ele precisa sim ter uma grande atenção, né? Precisamos sim. E o bom disso é que se você está se observando, também querendo se conhecer, também sabendo que você pode ter manejos diferentes com o seu próprio sentimento, com as suas próprias reações, você está ajudando o seu filho nesse propósito, né, de sair aí dessa criança ansiosa, né, para uma criança autoconfiante, de conseguir manejar melhor a sua ansiedade a ponto que ela não tenha prejuízos aí na sua vida diária e que ela possa aí fazer todas as atividades que uma criança, que um adolescente, né, precisa fazer, e que aí a gente vai ter uma base melhor na vida adulta. Então, trabalhar com essa criança é criar essa condição, trabalhar você, né? Eu tenho falado com pais e mães aqui. Então, primeira coisa, reconhecer as suas emoções faz parte dessa situação. Você saber como é que está as suas emoções, você saber reconhecer no seu corpo as reações também de ansiedade, é um dos primeiros caminhos para que a gente possa ter essa intervenção com os nossos filhos, né? Saber como é que você também fica diante de uma situação que o seu filho está aí ansioso, né? A gente tem falado que o manejo dos pais faz muita diferença em levar essa condição para frente. Né? Às vezes a gente está tão ansioso porque nossos filhos vão passar por uma situação de ansiedade que nós também já começamos tendo uma reação, né? Então precisamos observar, e hoje eu quero falar um pouquinho da situação do reconhecimento das emoções, né? Faz muita diferença no tratamento de uma criança ansiosa, reconhecer as próprias emoções. Bom dia, Kelly! E aí, assim, vamos colocar, né? Faz parte do tratamento, é uma das condições realmente de reconhecer as emoções, faz parte das condições de tratamento de ansiedade, né? A criança, primeiramente, saber, eu já falei disso, né? Saber daquela condição do cérebro dela, o que acontece. Quando ela está ansiosa, ela entra numa resposta de luta ou fuga. Então, você pode trazer para sua criança de uma forma breve, não precisa trazer formas detalhadas disso, mas você pode explicar para sua criança o que acontece dentro do cérebro dela. Quando ela vai sentir essas reações, eu falo que saber os sintomas, saber os sinais, quando a gente sabe disso, a gente tem um manejo melhor. A gente sabe que a gente não está passando mal, né? Que a gente não está tendo um infarto, que a gente não está tendo um problema cardíaco, né? Principalmente para as crianças maiorzinhas e para os adultos, porque a gente às vezes a gente acha realmente que a gente está com uma condição de adoecimento, né? Não que o transtorno não precisa ser cuidado, que não tem atenção, mas não é um adoecimento que você às vezes precisa ter uma preocupação que você vai começar a iniciar uma medicação. Você vai precisar manejar esses sintomas. E o principal é reconhecer, saber que o cérebro faz essa resposta, né? Que aí você vai falar, eu já tive uma live aqui só para falar para vocês disso, que vai liberar o cortisol, que vai liberar a adrenalina, que esse corpo está realmente eminente parece que está perto de uma ameaça, e isso faz todas essas reações. O corpo fica preparado para uma ação, né? E ele não vai estar totalmente pensante, né? Ele não vai estar trabalhando com partes desse cérebro que está pensando. Ele só está propenso a uma ação. E principalmente uma criança ansiosa, ela vai estar com uma predisposição a fugir, né? A não ter um embate, né? A não se colocar em risco.
né? Ela acha, ela acredita, ela tem uma crença que essa situação pode trazer algum risco, então ela vai sair disso. E o nosso cérebro também, enquanto pais e mães, nós também fazemos isso. Então, quando a nossa criança parece que está numa ameaça, né? Porque aquela situação é uma ameaça para ela. Então, ela já se coloca numa resposta diferente. Nós também nos colocamos numa reação diferente. Então, saber o que acontece com o nosso corpo, eu falei para vocês lá no início, é muito importante. Porque senão a gente vai estar tirando os nossos filhos dessa situação, também é com medo dessa resposta. Saber que quando os nossos filhos estão ansiosos também gera no nosso corpo, no nosso cérebro, uma resposta de luta e fuga é muito importante. Saber manejar isso primeiro, para que você depois vá para um enfrentamento com seu filho é importante, porque senão você não vai conseguir chegar com seu filho para esse enfrentamento, né? Porque isso vai te causar uma sensação tão ruim como causa no seu filho, que você vai deixar. Você vai até estimular a fuga, muitas vezes, porque eu não quero trabalhar com isso agora. E eu sei que eu falo para os pais assim, a gente precisa escolher as nossas lutas, né? A gente vai, a gente não precisa colocar, a gente não vai guerrear com todas as coisas ao mesmo tempo, mas nós precisamos entrar na luta. O enfrentamento, a única capacidade que a gente tem para que os nossos filhos manejem a ansiedade, né, e a nossa ansiedade também, é enfrentando a situação. A gente não consegue reconhecer primeiramente como faz, saber como é que a gente vai se comportar diferente se a gente não vai para a luta, tá bom? Então a gente precisa ir, mas saber reconhecer como o corpo responde é muito importante. Então você pode fazer você pode ter, tem vários formatos, eu vou deixar aqui nos stories para vocês, né? Saber fazer com seu filho aí, escrever para ele como é que ele se sente nessas situações. Você pode perguntar, né? Aqui tem algumas opções, ó, a boca fica seca, sinto calor, mãos úmidas, pernas bambas, fico tonto, voz trêmula, coração acelerado. Você pode escrever isso e fazer alguns desenhos de como é que ele se sente e ele reconhecer essas situações quentes, como é que ele fica nessas situações. Mas a intenção aqui não é saber só uma resposta do corpo, qual é o sentimento e qual é o pensamento que está envolvido com isso. Sentar com seu filho e fazer essas atividades, treinar um pouquinho disso, é realmente fazer ele reconhecer o que é que está acontecendo internamente. E por que é que isso está acontecendo internamente? A mamãe é sempre nessa situação. A mamãe é sempre quando eu vou para tal lugar. É sempre quando eu vou ter uma prova de matemática, mas na prova de português isso não acontece. É sempre quando eu tenho que conversar com um amiguinho novo. Né? Então, reconhecer, escrever isso, ter detalhado essas situações é muito importante. Né? Os teóricos dizem, né, algumas se referem assim, que é o nosso diário quente. Né? Você pode fazer esse diário quente com seu filho, de saber quais são as reações do corpo, as emoções e com que essas emoções estão ligadas, qual é o pensamento, né, que isso traz. Né? Então, tem uma reação no corpo, porque eu tô nessa situação, eu pensei isso, o meu corpo sentiu isso e depois eu reagi. Você lembra? Eu já falei para vocês esses pontinhos. Antes de uma ação, o nosso corpo já teve uma resposta interna. A gente sempre tem que lembrar disso. E saber reconhecer é parte importante, porque as crianças, principalmente, elas têm dificuldades nesse reconhecimento. Não tem como a gente expressar um sentimento, dizer para as pessoas como é que eu estou me sentindo, se ela não saber realmente o que está acontecendo. Você explicar um pouquinho mais ou menos para ela como é que acontece, né, e quais são as reações no corpo, ela vai poder te expressar na próxima vez o que está acontecendo. Às vezes ela não fez essa ligação, qual é esse pensamento que veio.
né? Porque ela não precisa estar numa situação real. Ela vai trazer o pensamento, vai ter um gatilho de alguma outra situação que aconteceu, ou que ela reconheça, às vezes não aconteceu diretamente. Essa criança pode ter passado por uma situação que causa medo, que causa apreensão indiretamente. Ela viu uma situação acontecer com outra pessoa, ou falaram para ela dessa situação, e por causa dessas predisposições que ela já tem, ela tem uma resposta mais intensa. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, mas nós estamos falando aqui com uma ansiedade de uma criança ou também dos pais que estão prejudicando o seu dia a dia, né? Elas estão impedindo essa criança de agir de uma maneira saudável. E aí ela saber como que o corpo tá, então esse diário quente pode ter isso, né? Como é que ela respondeu, como é que o corpo dela respondeu, mas qual foi o pensamento que veio naquele momento, né? E como é que ela se sentiu naquele momento. Isso é importante ter você começar a conversar com a sua criança pensando nesses pontos. Não só a ação que ela teve ali, que a ação você já viu. Provavelmente ela não quis participar, provavelmente ela fez o possível e o impossível para sair daquela situação. Ela falou para você que ela não ia, ela paralisou, ela começou a chorar, ela começou a gritar, ela fez o máximo possível para que ela não se envolvesse numa situação que ela tem apreensão, que ela tem medo. Mas o que surgiu na mente dela antes? Quais foram as imagens que apareceram para ela antes? Como é que ela sentiu o corpo dela, né? Qual foi a sensação, quais foram as emoções que ela sentiu? Isso é importante, até para que você classifique depois. E a gente está aqui conversando de várias ferramentas que a gente pode trabalhar com os filhos, mas o quanto que ela depois, ela também vai poder classificar, nossa mãe, agora eu não fico com o meu coração batendo tão forte, né? Agora eu só fico com a minha mãozinha suada, né? Mas eu já consigo enfrentar. Depois você vai podendo colocar e trazer para sua criança. Ontem eu coloquei uma foto de parte, quem tá no programa do Filho Ansiedade Zero vai ter disponível isso, né? No módulo das oficinas, que a gente precisa ir reconhecendo com os nossos filhos o quanto que eles progrediram, né? O quanto que quando eles entendem, só de entender e conseguir declarar para vocês o que é que aconteceu e qual foi o pensamento que veio, já é uma situação de progresso. A criança saber dos sentimentos, saber expressar os sentimentos de uma forma verbal é um progresso muito grande, tá? Nós adultos, às vezes, né? Não é só por causa do tempo, o cérebro não completa todas as funções porque a gente ganhou idade. Quantos adultos e nós também, me coloco também nessa situação, que às vezes diante de algumas situações a gente não sabe explicar. Não sei o que aconteceu, né? A gente chega pro atendimento, pra terapia e fala, não sei por que eu reagi assim, né? Porque não aprendeu, principalmente nessa primeira infância, na infância, a saber reconhecer os sentimentos, porque senão a gente só faz a dualidade assim, né? É bom e ruim, né? Tô feliz e triste, feliz e triste, feliz e triste, feliz e triste. Não, né? A gente ficou frustrado, a gente às vezes teve nojo, a gente ficou com raiva, nós ficamos com ciúmes. Tem várias outras emoções que às vezes a gente desconhece e a gente só sabe classificar em tô feliz e estou triste. Os nossos filhos às vezes falam isso. Tô triste, tia. Principalmente quando eles estão frustrados, né? Quando eles não conseguiram satisfazer, né? Ter um sim ali na interação com você, eles colocam estou triste. E não é uma tristeza, né? Então precisa de outros elementos para ser considerado uma tristeza, mas às vezes é só porque eles receberam um não, eles foram frustrados em alguma condição ali e aí eles vão falar que estão tristes, ou eles só estão felizes,
né, em outras situações. Então a gente precisa ir trazendo para essa criança como é que principalmente as emoções acontecem no corpo deles. O que isso traz? Eu vou só para encerrar esse conteúdo aqui com vocês. O que é importante então ensinar para o seu filho o manejo das emoções. Ó, os sentimentos você tem que ensinar para ele que os sentimentos mudam ao longo do dia. Ele reconhecer um pouquinho como ele tá, ele vai reconhecer como que ele se comporta numa situação de ansiedade e como é que ele se comporta ao longo do dia. E falar para ele que as emoções mudam. O cérebro da criança, eles trazem uma ferramenta que, né, uma das ferramentas é só para trabalhar isso com as crianças. As emoções mudam e é muito rápido uma emoção no corpo. Então nós não podemos agir diante de uma emoção. Nós vamos sentir as emoções, mas nós temos capacidade de saber, a nossa reação é aprendida. As emoções vêm, mas nós precisamos saber como é que a gente vai reagir a ela. A gente não vai poder, a gente não consegue às vezes mudar a nossa emoção. Nós ficamos com raiva, né? Depois a gente vai tentando entender por que é que ficamos com raiva, mas nós não precisamos dar um soco no amiguinho porque a gente está com raiva, né? Essa reação pode mudar. Ó, os eventos ou situações específicas desencadeiam diferentes sentimentos, saber da onde é que veio, então falar para ele o que ele sentiu e qual que foi o pensamento, qual que é a imagem que surgiu naquele momento, é saber que cada pensamento, cada situação aí, cada gatilho vai fazer uma reação diferente, né? Ensinar os nossos filhos que isso acontece, né? E da onde que tá vindo. Os pensamentos e sentimentos estão ligados, né? Essas são né? Um faz uma reação no outro. Então, se você sentiu algo porque você pensou aí em alguma situação, mesmo que pareça para você não estar tão consciente, e a força dos sentimentos varia ao longo do tempo, né? Tem sentimentos mais intensos e outros menos intensos e eles podem ir mudando. Nós vamos criar essa capacidade nos nossos filhos, principalmente quando a gente ensina para eles sobre relaxamento, né? Eles vão tendo essa condição de lidar, de manejar aquele sentimento naquele momento, né? E aí não vir para uma reação que eles nem sabem de onde que surgiu. Ó, por sua vez, o aumento da consciência ajuda a criança a reconhecer melhor a gama de sentimentos que ela experimenta. Então nós precisamos trazer a variedade de sentimentos que nós temos, não só ficar no triste e feliz. Nós precisamos ensinar tudo aquilo que a gente passa ao longo do dia, que a gente sente, preparar-se a planejar como lidar com sucesso em situações que produzem reações emocionais. Então, sabendo de como se sente, a gente vai treinar com os nossos filhos uma reação, né? Quando você estiver chegando num lugar novo, como é que você vai sentir, né? Ele vai sentir, né? Mas aí a gente vai treinar uma reação diferente, né? Então a gente vai treinar esse sucesso, uma resposta de sucesso. Isso é treinável e só é possível treinar, como eu falei para vocês, se eles estiverem nessa situação. Não tem como treinar só imaginando a situação. A gente vai fazer esse treino imaginando, mas ele só vai ser colocado à prova na hora que ele chega na situação real, né? Senão a gente não tem essa capacidade. Você pode treinar matemática, pensar em matemática, né? Como é que você faz a conta, né? Mas se você não chega lá, não pega o lápis e não faz essa conta, provavelmente você não vai ter sucesso na hora da prova. Você só fica nesse campo. Então a gente precisa preparar, a gente vai treinar essas situações, imaginar, escrever com os nossos filhos as próximas respostas que eles possam ter, aquele pensamento tranquilo, que eu já fiz um quadro aqui do pensamento curioso com vocês. Vocês vão pensar qual seria esse pensamento tranquilo e como seria a resposta com eles, mas vocês precisam levá-los a vivenciar esse momento. Entender que é possível mudar o estado emocional ao mudar a forma como pensa. Então, se o pensamento está ligado à emoção, quando você pensa diferente, a sua emoção também pode mudar.
né? Suas respostas vão mudar e você precisa estar atentos aí à interação com seu filho, porque vai haver uma mudança e você precisa identificar para mostrar para ele que ele já teve uma resposta. A gente fala um comportamento corajoso. Ele tem, ao longo da vida dele, do dia dele, ele tem algumas respostas. Só que às vezes a gente dá tanto foco para a situação de fuga, para a situação que eles não se saíram bem, a gente dá mais atenção para o comportamento inadequado do que para o comportamento adequado, né? E a gente acaba até reforçando isso. Mas mostre para o seu filho que já teve em situações que consegue mudar. Ele mudou uma forma de pensar e ele mudou a forma que ele sente. Ou você pode trazer isso para vocês. Quantas experiências pais e mães nós temos e que às vezes os pais falam assim, Maria, mas não vou contar isso pro meu filho, né? Mas quando a gente conta, é claro que você vai pensar no que você vai contar, mas quando a gente fala dos nossos enfrentamentos, principalmente na nossa adolescência, que às vezes é o que a gente mais lembra, nós estamos trazendo para os nossos filhos, eles não são diferentes da gente, né? Nós não somos super pais, super mães, né? Nós já passamos por muitas situações dessas e como é que a gente caminhou. E às vezes a gente sofreu muito nesse caminho, a gente está tentando mostrar para eles que tem outros elementos, principalmente que eu tô falando hoje para vocês aqui. Reconhecer e manejar as emoções, saber como lidar com as emoções, faz parte do tratamento da criança ansiosa, né? Ensine sobre emoções, sobre sentimentos para eles, ensine, né? Saiba como é que eles estão reagindo, que eles podem mudar. E aí, dar-se conta de que, embora os sentimentos fortes de ansiedade sejam desagradáveis, com o passar do tempo, eles certamente diminuirão. Ensinar para o seu filho que para você já diminuiu, você conseguiu fazer esse enfrentamento e hoje é diferente, né? Você vai dando capacidade e potencial para o seu filho aí que ele pode sim fazer diferente. Você pode fazendo com algo que ele já aprendeu, né? Os nossos filhos, né? Eles já passaram por várias situações de enfrentamento que eles conseguiram. Gente, não tem só não teve só insucesso, né? Teve várias situações de sucesso aí com seu filho que você pode trazer a atenção a isso, né? Traz a consciência dele, porque naquele momento ele acha que ele é impossível. Eu já falei isso que meu filho um dia falou, né? É impossível andar de bicicleta, mamãe, né? Então, se você fica, mas teve situações de sucesso na vida dele, então, mas não só trazer aquela situação, como é que ele se sentiu, como é que foi a reação no corpo dele quando ele conseguiu esse sucesso. Então, mudou a reação no corpo dele, como ele se sentia antes, e depois, naquela mesma situação, como é que o corpo dele se sente agora. As emoções mudaram em relação àquela mesma situação. Isso é aprendizado, né? Saber ensinar o seu filho sobre emoções, que as emoções estão ligadas a um pensamento, a reconhecimento de uma situação, a uma crença, é realmente importante para ajudar o seu filho aí ansioso, né? Isso era um pouquinho que eu tinha para trazer para vocês, a importância de saber que ele precisa reconhecer, saber expressar, faz esse diário quente em casa, faz com algumas situações ao longo do dia. Esse diário quente é uma situação simples de você escrever. Ao longo do dia você pode escrever qual momento, qual horário que isso aconteceu, né? Qual foi a situação que aconteceu no corpinho dele? Ele começou a ficar